Queridos, vamos nos colocar de pé e vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios. Temos percorrido aí o livro de Efésios nesses nossos domingos à noite. Pela manhã estamos nessa série de mensagens em Atos e hoje pela manhã nós falamos o livro de Pentecostes, né? Então, a passagem de Pentecostes. Então, Edson Júnior, cadê Apolo? Está na sala? Rapaz, caba bom, Apolo. Apolo já está forte. Está fazendo jiu-jitsu já, Apolo? Não, ainda não, né? Nós falamos sobre Pentecostes, a mensagem para nós, explicamos algumas questões importantes do tempo de hoje, a visão batista. Foi bênção, graças a Deus. Vamos agora em Efésios capítulo 2, do 11 até o 22. Você pode acompanhar aí também na sua Bíblia. Depois nós vamos também pode acompanhar na tela, e depois nós iremos ver versículo a versículo. Efésios 2, de 11 a 22, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar? Pai Santo, nós, como igreja reunida diante do Senhor e na beleza da Tua santidade, nós nos encontramos aqui para Te adorar, para Te louvar e agora neste momento, para ouvir a Tua instrução para as nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos ensine, nos mostre a Tua vontade, a Tua verdade, para que vivamos de acordo com ela. Que o Senhor esteja trabalhando em cada coração nesta noite, a fim de que também aqueles que ainda não Te conhecem possam render-se aos Teus pés e confessar que só Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas. Que haja transformação, que haja salvação, que haja edificação da Tua igreja nesta noite, para o louvor da Tua glória, em Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que também estão nos acompanhando pela internet, a gente tem vivido tempos difíceis. A gente sabe que não é de agora que o mundo faz guerras, que o mundo trava as suas batalhas, e a gente vê que isso mostra a natureza pecaminosa de cada um de nós, mostra o pecado que habita em nós. Isso nós temos visto recentemente, inclusive nessas guerras recentes envolvendo aí Israel e a Palestina, Israel e o Hamas.
esta guerra, ela é o contraste do texto que acabamos de fazer aqui a leitura. Não somente ela, mas todas as outras guerras mostram que as pessoas precisam de reconciliação. O mundo, ele está dividido. O mundo, ele está em brigas, em rebeliões, em batalhas. Segundo alguns historiadores, para os irmãos terem uma ideia do tamanho dessa situação, entre 1500 a.C., olha só, entre 1500 a.C., e aqui 1500 a.C. a gente abarcaria até o período de Moisés, até 850 depois de Cristo, foram seladas cerca de 7.500 alianças, tentativas de promover a paz, busca de que houvesse pelo menos um armistício, que é quando as nações elas arreiam as suas armas, não declaram paz, junho, mas declaram um armistício. Dessas 7.500 alianças, é um número redondo, mais ou menos, não importa, mas dessas 7.500 alianças eternas entre diferentes nações, na verdade, poucas delas duraram 10 anos. Em geral, o homem ele está sempre em busca de batalha, em busca de guerra. O homem está sempre se rebelando contra Deus e contra o seu próximo. E nós vamos perceber, meus irmãos, que no texto de Efésios 2, que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que a única aliança eterna que jamais pode ser rompida, que nenhum homem pode corromper, que nenhum homem pode modificar, é a aliança da paz por meio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a aliança eterna, essa é a aliança que todas as nações devem buscar, essa é a aliança que eu e você estamos aqui por conta desta aliança. Por isso que nesse texto que nós lemos, de Efésios, nós vamos ver que 3 palavras-chave poderiam ser colocadas nesse texto que nós lemos de Efésios capítulo 2. 3 palavras-chave: separação, reconciliação e unificação. Separação, reconciliação e unificação. Primeira palavra-chave: separação. A separação, meus irmãos, minhas irmãs, vai mostrar a situação na qual nós estávamos e que infelizmente alguns estão sem Cristo Jesus. Observe o que vai dizer aí o versículo 11. Portanto, e ele está lembrando acerca das belezas de que nós temos em Cristo. Se você for olhar antes do verso 11, ele vai dizer no versículo 1: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, depois de falar, de dizer das riquezas de Deus, de que Deus ressuscitou a Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua glória, depois de falar que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, ele diz: portanto, entendam quem vocês eram, e talvez quem ainda é, dos que aqui estão, ou dos que estão assistindo pela internet. Ele diz: portanto, lembrem-se de que anteriormente, de que ele está falando? Antes da sua nova vida com Cristo, antes de você confessar Cristo publicamente, antes de você buscar andar com Jesus Cristo, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão. Está falando dos judeus. E que essa separação, meus irmãos, ela era real. Ela era real. Se você for pegar, meus irmãos, durante todo o Antigo Testamento, o povo de Israel era separado do povo gentio. O povo todo de Israel, havia uma distinção, meus irmãos, clara. O povo de Israel, por exemplo, eles eram separados pelos ritos que eles tinham, pelas dietas que eles tinham, pela circuncisão, que é uma marca manual, por mãos humanas.
Eles tinham tudo isso, e essa separação do povo de Israel era para que os gentios observassem que Israel era diferente, para que pudessem encontrar a Cristo, a Deus, por meio da nação de Israel. Então, agora ele vai dizer, olha, vocês que agora recebem a Cristo, porque lembre-se, ele está escrevendo aos irmãos que habitam em Éfeso, na atual região da Turquia. Eles não eram judeus, eles eram gentios. Então eles eram, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão. Meus irmãos, desde o momento em que Deus chamou Abraão, Deus vai fazer uma distinção clara entre judeus e gentios. Ele vai fazer essa separação de diversas formas. Deus os separou, como eu disse, para usá-los como canal de revelação e bondade às nações pagãs. Porém, infelizmente, Israel só vai perseverar mais as questões relacionadas a rituais, a termos nacionais, mas não em termos morais. O povo de Israel, em determinados momentos, ele vivia em uma vida tão promíscua, tão idólatra, tanto quanto ou até mais que as nações pagãs que estavam em seu redor. Por isso que Deus disciplinou o povo em várias situações. Vai disciplinar em 722 por meio dos assírios, que vai levar para o cativeiro, e vai disciplinar também na Babilônia, no cativeiro babilônico em 586, na destruição da Babilônia. Por quê? Porque o povo precisava compreender que eles eram um sinal para os pagãos. E agora Paulo, olhando para os gentios, está dizendo, olha, e vocês, quem vocês eram? Se o povo de Deus, que era circuncisão, olhava para vocês, que é incircuncisão física, a circuncisão era aquela operação de fimose que os judeus faziam, né? Parecido com a operação de fimose, né? Que os judeus faziam para designar um sinal físico de que eles eram diferentes. Mas aqui a incircuncisão diz respeito tanto física como espiritual. Os gentios eram incircuncisos física e espiritualmente. E então Paulo vai dizer, olha, e vocês? Vocês precisam compreender que o evangelho da paz é para vocês também. Vocês precisam compreender que vocês precisam da paz de Deus. Por que vocês precisam da paz de Deus? E aí ele vai deixar no versículo 12 bem claro, porque o povo precisava da paz de Deus. Porque antes eles eram, meus irmãos, sem Cristo. Naquela época, Paulo vai dizer, vocês estavam sem Cristo. Meus irmãos, os efésios, eles adoravam a deusa Diana, a grande Diana dos Efésios, também chamada de Ártemis. Havia um templo majestoso na cidade de Éfeso. Éfeso era a capital do politeísmo naquela época. E lá em Éfeso, esse grande templo da deusa Diana era local de muitas peregrinações. Pessoas vinham de todos os cantos para adorar a deusa Ártemis, a deusa Diana. Eles nem sabiam o nome Jesus. Eles nem sabiam um Deus que se fez carne e habitou entre eles poderosamente, e que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. Eles nem conheciam. Eles estavam, meus irmãos, envoltos em um paganismo. As religiões pagãs, meus irmãos, eram extremamente praticadas ali naquela região. Paulo vai falar que aquela cidade, aquela região, era uma região devastada pela promiscuidade, pela idolatria, porque eles estavam sem Cristo. Eles não tinham Jesus, mas eles também, meus irmãos, estavam sem cidadania. Olha a sequência do verso 12. Além de estar sem Cristo, eles eram separados da comunidade de Israel. Observe que Deus chamou o povo de Israel, o constituiu como uma nação, se mostrou a ele, se revelou a ele, deu a lei a ele, deu os profetas a ele, e foi uma bênção. E um gentio, para poder fazer parte, para poder adorar o Senhor, teria que se tornar um judeu prosélito. Teria que ir para Jerusalém, teria que adorar, teria que seguir as dietas. Israel era a nação de Deus
em um sentido que não se aplicava a um povo gentio. Israel era o povo de Deus. Veja, abrindo parênteses, Israel ainda tem o seu lugar diante de Deus, não para a salvação, mas as promessas de Deus para Israel não acabaram, mas isso aí é uma outra história. Então, éramos com os irmãos de Éfeso, sem cidadania, sem eira nem beira, gentios, ou seja, ninguém sabia de nada, ninguém tinha conhecimento de nada, ninguém sabia de lei. Que lei? A lei era o que eles recebiam do Império Romano. O que eles sabiam de vida após a morte era o que eles eram ensinados nas religiões pagãs. Tudo era, meus irmãos, muito distante do povo de Éfeso. Eles não tinham, logo, se eles não tinham cidadania no sentido celestial, eles eram afastados do povo de Deus, eles também não tinham as alianças. Olha o que vai dizer a sequência do verso 12. Sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Meus irmãos, veja, em Abraão, Deus vai dizer que em você, Abraão, serão benditas todas as nações. Mas isso era uma promessa futura. Naquela época, eles não tinham promessa nenhuma, eles não conheciam aliança nenhuma, eles não conheciam aliança nem de Noé, muito menos de Abraão. Aliança mosaica, pior ainda. Vamos trazer para mais perto, a aliança mais próximo dele. 1000 anos antes, a aliança de Davi, também não conheciam. Eles não conheciam nada, eles não conheciam os profetas, não conheciam Jeremias, não conheciam Isaías, não conheciam o Pentateuco, não conhecia nada. Ele não conhecia no princípio, criou Deus os céus e a terra. Eles não sabiam nada disso. Eles não tinham as alianças, eles eram, meus irmãos, estrangeiros e forasteiros, sem alianças, sem um lastro para que eles pudessem se apoiar. Nós também. Tudo que eu estou falando aqui acerca dos irmãos de Éfeso diz respeito a nós também. Todos nós aqui somos, pelo menos eu entendo, a maioria aqui, 99% gentios. Tem algum judeu aqui? Creio que não. Judeu? Então, é todo mundo gentio. Então estávamos, e aqui você pode dizer, pastor, mas antes de conhecer a Cristo, eu conhecia um pouco da lei, tal, mas espiritualmente você também não tinha aliança, porque não basta você conhecer a aliança. Se você não crer em Jesus, você não faz parte desta aliança. E ele vai dizer também que nós éramos sem esperança. Olha a sequência do versículo 12. Além de ser estrangeiro quanto às alianças da promessa, nós também estávamos sem esperança. Meus irmãos, as pessoas viviam buscando em crenças vãs algum sentido ou consolo para as suas vidas, para a vida após a morte. Esperança na Bíblia está muito relacionada a Emanuel e Pérola, a vida após a morte. Eles não tinham esperança, e era um emaranhado de doutrinas, de paganismo, que ainda hoje existe. Então eles estavam sem esperança. Quantas pessoas hoje também vivem sem esperança? Elas temem a morte de uma maneira estúpida. Claro que todos nós, em algum sentido, tememos a morte. Ninguém quer morrer, a não ser quem está com muita depressão, e aí já é uma questão patológica. Mas no geral todos queremos viver. Em geral todos tememos alguma coisa em relação à morte. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de um esforço demasiado das pessoas de buscarem burlar a morte. Um medo patológico, né, acerca da morte. Um medo que fazia com que os egípcios embalsamassem, mumificassem os seus mortos para poder melhorar, para poder, quem sabe, lá no futuro. Eles não tinham esperança. E aí Paulo está dizendo, vocês viviam sem isso. Como é viver sem esperança? Como é, meu irmão, minha irmã, você viver sem saber o que vai ser da sua vida depois de você passar por esta vida? Qual o destino da sua alma? Tem até um hino que a gente canta, né? Qual será? Como é, irmã Sônia? Cautelar. Como é que você pode viver a vida sem ter essa certeza? Como é que você pode acordar amanhã, segunda-feira, viver, andar, circular,
trabalhar sem ter a certeza da vida eterna. Essa é a situação de quem não tem Cristo. Essa era a nossa situação quando não tínhamos Cristo. E é isso que Paulo quer nos fazer lembrar, porque se hoje temos esperança, é porque algo foi feito por nós. É porque algo foi feito para mim e para a sua vida. E ele vai concluir dizendo, sem Deus. O versículo completa dizendo, olha, vocês estavam com tudo isso, além de não ter a Cristo, não tinham Deus, ou seja, os pagãos tinham, meus irmãos, uma multidão de deuses, como Paulo vai falar lá em Atenas. Certo teólogo vai dizer que um historiador da época chega a constatar que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem em Atenas. Tamanha era a quantidade de deuses espalhados, deuses no sentido de imagens de deuses espalhados por Atenas e por aquela região. Então, a primeira coisa que Paulo vai dizer é, olha, o evangelho da paz é para todos que estão separados de Deus. A pergunta é, você que está aqui esta noite, está separado de Deus? Você tem certeza da vida eterna? Tu tens certeza, meu irmão, minha irmã, está aqui presente esta noite, que está nos acompanhando pela internet, ou assistindo esse vídeo gravado? Se Deus chamar você esta noite, você tem aquela convicção, aquele consolo, que diz, quando se fizer chamada, lá eu estarei. Só pelo Espírito de Deus é que você terá esta convicção. Não é uma convicção de que você já fez tudo o que devia, não é a convicção de que você está santo num padrão que você deveria, não, é aquela convicção que você sente e diz, olha, eu sei que tenho feito algumas coisas difíceis, eu sei que não tenho sido aquela pessoa que eu deveria ser, eu sei que ainda falta fazer algumas coisas na minha vida, eu sei que eu não tenho sido o homem ou a mulher que eu deveria ser, eu sei que eu sou frágil, sei que eu sou fraco, sei que eu sou pecador, mas uma coisa eu estou certo, que aquele que me salvou, aquele que me mostrou, aquele que derramou a sua graça, é poderoso, é fiel, para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é uma convicção pessoal. O pai não pode ter essa convicção pelo filho. O irmão não pode ter essa convicção para a irmã. O esposo não pode ter essa convicção pela esposa. É uma convicção pessoal. Alguns, meus irmãos, nós vamos ver daqui a pouco, são comparados aos de Israel, que é o que estão envolvidos no cristianismo, são os de dentro hoje, mas não aproveitam a oportunidade. Então você está separado de Deus, mas o evangelho da paz, meus irmãos, ele nos mostra a necessidade. Cristo nos mostra que ele veio para ser a paz entre o homem e Deus, porque há uma rebelião entre o homem pelo seu pecado e Deus, que só pode ser reconciliada por meio de Jesus. Ele é o único reconciliador autorizado, ele é o único reconciliador atestado, aprovado por Deus, para gerar paz entre mim e Deus. Só há paz entre mim e Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o próximo passo é a reconciliação. Observe que a separação que é causada pelo meu e pelo seu pecado, ela não é definitiva. Há uma reconciliação. E para ilustrar essa reconciliação, o apóstolo Paulo vai fazer um exemplo. Ele vai falar sobre a inimizade. Primeiro ele vai falar sobre a inimizade entre judeus e gentios, e depois a inimizade entre todas as pessoas e o próprio Deus. Então, primeiro ele vai falar sobre a inimizade entre judeus e gentios. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer, mas, então é interessante, meus irmãos, que depois de falar de que eles estavam sem Deus, sem nada, sem eira, sem beira, tá, ele fala, mas, vocês não tinham promessa, vocês não conheciam Deus, era sem Cristo, sem promessa, sem cidadania, sem nada, mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, os gentios, foram aproximados
mediante o sangue de Cristo. Deus lhe encontrou, meu irmão. Deus lhe encontrou e Deus lhe aproximou, disse: ei, você é meu, venha. Então agora, meus irmãos, nessa reconciliação ele vai dizer: pois ele é a nossa paz, no verso 14. Ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, entre judeus e gentios, havia essa separação. A lei separava, meus irmãos. A lei tinha uma separação clara entre judeu e gentio. Judeus tinham uma dieta específica, tinham festas específicas, tinham ritos específicos. O gentio não podia fazer tudo que o judeu fazia. Então havia uma separação clara. Mas agora, mediante Cristo, meus irmãos, de ambos fez um. E destruiu a barreira. Ele vai destruir o muro. Vai destruir o muro da inimizade. Dessa relação que havia, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa ordenanças. Levítico 11 fala sobre as dietas alimentares. Levítico 23 fala sobre as festas. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, em Cristo, que é a videira. Não era Israel que era a videira. Achava sempre Israel que ela era a videira e que o povo deveria vir para Israel. Mas é em Cristo que ele é a videira verdadeira. E nós agora os ramos. E os israelenses, os judeus, sendo os ramos naturais, nós gentios somos também enxertados nessa videira verdadeira que é Jesus Cristo. Nele, em si mesmo, dos dois, um novo homem, uma nova humanidade, uma nova mulher, trazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Meus irmãos, há uma reconciliação já feita, atestada, aprovada entre judeus e gentios. Esta guerra que está acontecendo hoje, entre israelenses e palestinos, é a prova de que só em Jesus essa reconciliação é possível. Vários e vários negociadores políticos já têm se levantado para tentar negociar aquela paz em Israel. Fora essas questões escatológicas, o insucesso dessas buscas de reconciliação mostra que, se o povo judeu e os palestinos conhecessem a Cristo, pastor Oséias, o muro da inimizade que já foi destruído, eles encontrariam a reconciliação, porque só Jesus, meus irmãos, é a paz. E ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, gentios, e paz aos que estavam perto, porque o povo judeu também precisava do evangelho da paz. Por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então veja só, palavra-chave desta seçãozinha aí é inimizade entre judeus e gentios. Observar, meus irmãos, que essa separação, ela era tão real, tão física, que havia, Elias, lá no templo, uma distinção clara. Dá para ver aqui, meus irmãos? Está muito claro, né? Você consegue ver aí na imagem do templo? Esse é o templo. Observe, meus irmãos, que no templo de Jerusalém, os gentios só ficavam aqui no pátio dos gentios, que era compartilhado com o pátio das mulheres. Os gentios não tinham condições, não podiam entrar, meus irmãos, na parte em que somente os judeus poderiam entrar. Veja, primeira barreira que Cristo vai derrubar é o muro da inimizade. Se você for olhar aqui, deixa eu voltar, pois ele vai dizer, olha, ele destruiu a barreira, ele destruiu o muro da inimizade. Esse muro da inimizade é o que, pastor? É um muro mesmo. É um muro. Está se referindo Paulo ao templo. Está se referindo a uma construção civil que separava os judeus dos gentios, onde os judeus entravam para adorar no santuário, os gentios não adoravam. Essa é a primeira barreira. Vai ter outra, que até os judeus não podiam. Vou chegar. Então, esta barreira
que aqui está, este muro aqui, ele impedia essa turma que aqui está, deixa eu ficar aqui melhor, então eles impediam, este muro, esta barreira impediam os gentios de entrarem nesta parte aqui do templo. Só os judeus poderiam entrar. O que é que Cristo fez? Ele derrubou esse muro. Simbolicamente, é como se no templo se juntassem agora judeus e gentios para adorar a Deus, juntos, reconciliados. Essa inimizade que estava estabelecida já no templo, que era para mostrar aos gentios. Você fala, mas pastor, mas por que Deus fez isso? Porque ele precisou, ele fez porque ele quis chamar Israel, para de Israel fazer uma nação que demonstrasse o seu amor, a sua lei, suas ordenanças. Então era para o povo gentil perceber, esse povo é diferente, porque há um só Deus, mas isso era provisório. Então agora, meus irmãos, essa inimizade era muito forte. Por exemplo, havia, os arqueólogos descobriram, isso é coisa recente, coisa de poucas décadas, uma inscrição no templo de Herodes. Chama templo de Herodes, porque na época de Jesus, Herodes deu um banho de loja naquele templo, reformou, fez uma coisa gigante, né? Esse templo que Herodes reformou, era o templo que os judeus construíram após o cativeiro babilônico, que era um templo mais mirrado, mais simples, que fez até os idosos que conheciam o templo de Salomão chorarem. Mas Herodes veio e fez um bangalô, reformou, fez uma coisa muito bonita. E as ruínas que tem hoje em Jerusalém é esse templo de Herodes. Então eles encontraram uma inscrição, abre aspas, nenhum estrangeiro pode transpor a barreira, o muro que cerca o santuário e seus recintos. O santuário que era restrito a judeus. Dentro do santuário havia o lugar santíssimo, o santo dos santos, mas os judeus entravam no santuário, mas nenhum estrangeiro, leia-se gentil, poderia entrar no santuário. Ele diz, qualquer um flagrado em tal ato poderá culpar somente a si mesmo pela morte decorrente dessa transgressão. Em outras palavras, quem entrar, morre. Se dar espiadinha, não tem condições não. Se botar o pé, perde o pé. Era um lugar só para os judeus. Foi esse muro, meus irmãos, que o povo pensou que Paulo havia ultrapassado com seus amigos gentios, quando os judeus o atacaram e ameaçaram matá-lo no templo, lá em Atos 21. Ele viu Paulo com os gentios e acharam que Paulo tinha entrado no santuário e o acusaram deste flagrante delito. Era passível de morte. Por isso que eles queriam matar Paulo, que insultou os gentios, entrou, ele poderia entrar, mas ele com os gentios entrou no templo, no santuário. Mas Paulo não fez isso. Paulo não fez isso. Então, meus irmãos, a fim de judeus e gentios se reconciliarem, era preciso derrubar esse muro. E foi isso que Cristo fez ali na cruz. Jesus, então, ele vai pagar com o seu sangue para acabar de uma vez com toda e qualquer inimizade. Quando ele rompeu, não só o muro foi, meus irmãos, derrubado, mas o véu que também fazia a separação dos judeus, os que estavam perto, também foi derrubado. Porque os que estavam longe precisavam do evangelho da paz, mas os que estavam perto também. Porque havia, meus irmãos, minhas irmãs, um véu que separava, aqui eu não trouxe a imagem, dentro do santuário havia um lugar chamado Santo dos Santos, onde havia a Arca da Aliança, e dentro dela havia as tábuas da lei, havia um exemplar do maná, e havia o cajado de Arão que floresceu. Nesta época de Jesus, eu creio que já não havia os três. Eu acho que nesta época
só não tinha mais um desses três, não lembro agora qual foi. Mas só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano na chamada festa do Yom Kippur, para purificar os pecados por todo o povo de Israel. Uma vez por ano. Olha a barreira que existia. Nem os judeus que se arrolavam, dizer, não, nós somos judeus, mas você não pode entrar no Santo dos Santos, cara pálida. Você não diz que é o bom, você não diz que é o legal, mas você só entra no santuário, você não entra no Santo dos Santos. É no Santo dos Santos que está a presença de Deus. Então, até os judeus eram separados. Por isso que eles também precisavam do Evangelho da paz. Por isso, meus irmãos, que Cristo vem e Ele também vai romper a inimizade entre pecadores e Deus. E Ele reconciliou com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz que estavam perto. Então a paz também era para os que estavam perto, que precisavam também do Evangelho da paz. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos algumas coisas maravilhosas. A questão não era os gentios passarem a ser judeus para se tornarem cristãos, mas sim, se os judeus também reconheciam que eram pecadores como os gentios, para poder desfrutar da paz que Jesus dava. Jesus Cristo, meus irmãos, é a nossa paz. Ele fez a paz, Ele garantiu a paz, Ele é, meus irmãos, a garantia desta paz. Porque quando você faz uma paz, você vai dizer os termos. Quais são os termos? Olha, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não vou arrebentar, eu não vou passar das fronteiras. Mas em Cristo, Ele é a paz, Ele faz a paz, Ele é a garantia da paz, tudo pelo seu sangue. E agora, meus irmãos, essa reconciliação ela está consumada. Isso nos traz também algumas aplicações para a vida de hoje. E essa aplicação é: Deus não faz acepção de pessoas. Preste bem atenção, queridos. Em Cristo não há diferença entre grego ou entre judeu e palestino. Em Cristo não há diferença entre judeu e gentil, não há diferença entre raça, branco, preto, amarelo, anêmico. Não há diferença nenhuma, meus irmãos. Não há diferença alguma. Na igreja de Cristo, logo, não pode haver diferença entre quaisquer pessoas. Meus irmãos, e a gente tem visto isso. Com algumas exceções, na igreja de Cristo, nós somos testemunhas de que pessoas de diferentes tipos, de diferentes raças, de diferentes estilos sociais, de diferentes estratos sociais, conseguem viver em harmonia. Não deve haver, meus irmãos, na igreja de Cristo, nenhum tipo de separação, de racismo, de preconceito, discriminação. Ninguém deve ser discriminado, porque o muro da inimizade já foi derrubado. O muro da inimizade entre judeus e gentios foi derrubado. O muro da inimizade entre homens e Deus, o véu se rasgou em Cristo, de baixo a alto, de baixo para cima. Não por mãos humanas, como era a circuncisão, feito por mãos humanas, mas feito pelo sangue de Jesus Cristo. E a terceira palavra, meus irmãos, chave, é unificação. Ele nos reconciliou, nos retirou toda a inimizade, e agora ele vai dizer que nós somos uma só nação. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são o quê? Concidadãos dos santos. Agora, meus irmãos, nós somos membros desta nação, uma só nação. Israel, meus irmãos, era a nação escolhida por Deus. Mas o povo rejeitou o seu Redentor e sofreu as consequências. Como nós já sabemos, o reino lhes foi tirado e entregue a um povo de toda a língua, nação, inclusive os judeus. Essa nova nação, a igreja, é a raça eleita, é o povo santo,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Todos os cristãos, meus irmãos, qualquer que seja a sua origem étnica, pertence agora a uma nação santa. A nossa, meus irmãos, cidadania, ela está no céu, como vai dizer em Filipenses 3:20. Nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, presta atenção. Você precisa compreender quem você é. Você antes não tinha nação, você era estrangeiro, você era forasteiro, não tinha aliança, não tem nada. Agora você tem Cristo, tem Deus, você tem uma nação, você tem uma vida, você tem uma família. Tudo isso, meus irmãos, é importante porque há muitas pessoas que querem denegrir a igreja, querem destruir a igreja, que querem falar mal da igreja ou querem diminuir você. Não deixe que ninguém lhe diminua. Não deixe que ninguém lhe rebaixe, porque em Cristo Jesus você é tudo de bom que poderia acontecer a uma pessoa neste mundo. Você pode não ter recursos, você pode não ter alguns bens, você pode não ter muita coisa, mas se você crer em Jesus Cristo, você tem as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E isso faz de mim, faz de você, faz de nós as pessoas mais felizes da face da terra. Então, meus irmãos, ele vai dizer que nós agora somos uma só nação, somos também uma só família, membros da família de Deus. Além de sermos uma nação, nós agora somos membros da família de Deus, por meio da fé em Cristo, passamos agora a fazer parte de quê? Da família de Deus, e Ele se torna o nosso Pai, o Pai como o meu Pai e o Pai de vocês. Essa família maravilhosa, meus irmãos, pode ser encontrada em diversos lugares, tanto no céu, os que já estão com Cristo, como na terra, como nas igrejas locais. Os cristãos, meus irmãos, agora fazem parte de uma família. Você não está só. Você pode ter sido abandonada pelo seu pai, pela sua mãe. Você pode ter, infelizmente, enfrentado traumas na infância, por ter sido rejeitado por um ente querido. Você pode ter passado por N situações, mas agora em Cristo, você não pode, meu irmão, minha irmã, ficar dependendo disso, porque agora você é família de Deus. Ele, agora, meus irmãos, nós já não somos estrangeiros nem forasteiros, nós somos agora concidadãos e membros de uma família. Uma família que se ama, uma família que cuida, uma família que trabalha uns pelos outros. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, acabam não aproveitando os méritos de ser família de Deus, porque não estão congregando, porque estão afastadas da comunhão dos santos, e aí passam pelas dificuldades sozinhas, enfrentam os problemas da vida sozinhos, solitários, ficam em suas camas, em seus quartos escuros, achando que ninguém lhe ama, achando que ninguém se importa com você, quando você teria uma família. Você já é parte de uma família da chamada igreja invisível, mas como ninguém aqui é fantasma, você pode participar de uma igreja viva, uma igreja local, onde você pode ouvir e ser ouvido, servir e ser servido, onde você pode amar e ser amado, onde você pode caminhar, onde você pode servir de honra para alguém e alguém servir para você. Meus irmãos, Cristo faz isso conosco por meio da sua família. Na quinta-feira, no culto de oração, nós vimos que Paulo, ele estava angustiado. Fala lá em Corinto. Ele falou, olha, eu estava atribulado, tribulações externas, tremores externos e tremores internos. O que eram os tremores externos? Perseguição dos judeus, dificuldades no campo, o povo querendo matar ele, jogando pedra nele, confusão, mas também temores internos. Humanamente, como todo mundo passa, situações de tristeza, de dor, sensação de que está só, de que ninguém lhe ama, incertezas quanto ao futuro. Isso tudo todo mundo passa. O que vai ser da minha vida? O que vai ser se eu for levado? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser? E aqueles sentimentos que às vezes chegam até nós.
E Paulo também tinha isso. Paulo vai dizer que tinha temores internos. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que Deus que consola os abatidos, olha, Deus que consola os abatidos, nos consolou com, opção A, enviou um anjo forte. E o anjo chegou com um relâmpago, disse, Paulo, meu pai do céu. E o anjo consolou o apóstolo Paulo. Opção A. Opção B, Deus consola o abatido, fez um cozido, uma carne gostosa para Paulo, mandou, né, do espaço lá, um prato gostoso, e Paulo comeu e se sentiu animado. Opção C, mandou um amigo, mandou um irmão chegado. Qual é a opção correta? A opção C. Quem ele mandou? Tito. Ô Tito, meu irmão, vem cá, meu irmão, estou com tanta dificuldade. Ô Paulo, eles se abraçaram. E Tito começou a falar para Paulo, olha, os irmãos estão orando por você, Paulo. Ele, que bom saber que tem irmãos que se importam comigo. E ele vai dizer, não somente com a chegada de Paulo, mas também saber que a igreja está orando por mim. Aí Tito fala, Paulo, estamos com você. Nós somos uma família. Estamos juntos. Muita gente acha que é Superman. Não, eu dou conta de mim. Eu dou conta dos meus problemas sozinho. Eu faço tudo sozinho. Não, meu querido. Que é isso? Se o apóstolo Paulo diz que sentiu-se consolado com a chegada de Tito, você agora quer resolver esses problemas sozinhos? Você é parte. Você não é mais forasteiro. Você não é mais uma pessoa que não tem esperança. Você não é mais uma pessoa largada. Alguém pode ter feito isso com você. Você pode ter sido largado, você pode ter sido esquecido, mas em Cristo você foi encontrado. Você foi achado, você foi transformado, você foi inserido numa família que lhe ama, uma família que tem seus problemas, tem suas dificuldades, mas que caminha com você. A igreja, meus irmãos, é essa família. A igreja é imperfeita. Por quê? Porque ainda estamos do lado de cada eternidade. Estamos do lado de cada eternidade. Alguém falou certa vez, né? Que se alguém estiver procurando uma igreja perfeita, não vá lá. Porque se você for, você vai deixar lá. Se você está procurando uma igreja perfeita, não vá para lá. Porque se você for, você vai bagunçar. Porque não existe pessoas perfeitas. Mas a igreja é um presente para nós, como nós falamos aqui na semana passada. Então você agora, uma irmã, você agora é família de Deus. Não família no sentido apenas conceitual. Você faz parte do corpo de Cristo. Você foi acrescentado ao corpo de Cristo. E queridos, ninguém poderia fazer isso por você, a não ser Jesus. Você não poderia se acrescentar ao corpo de Cristo. Não dá para fazer assim. Não tem como você dizer, olha, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou dar esmolas, eu vou abrir a porta do carro para minha esposa, eu vou ajudar os idosos a passar a rua no semáforo, eu vou fazer campanha contra a extinção do mico-leão dourado, eu vou preservar os pardais, eu vou ser uma pessoa melhor, porque se eu fizer assim, Deus vai me incluir no corpo de Cristo. Ih, bebê, errou feio. Nunca você conseguirá se inserir no corpo de Cristo por meio dos seus esforços pessoais. Pelos seus próprios méritos, o que está lhe aguardando é um lugar chamado Lago de Fogo e Enxofre, que a Bíblia chama de segunda morte. Pelos seus méritos, você está longe de Deus. Por mais que você faça uma coisa ou outra, o fato de você descumprir um item da lei torna-se você culpado de toda ela. Não é por mérito. Somos salvos pela graça de Deus. Qual é o instrumento que nos leva a isso? A compreender a graça? A fé.
mediante a fé em Jesus Cristo. E agora então Deus, meus irmãos, nos faz uma só família e nos faz também um só templo. Ele vai dizer que somos edificados por esse fundamento dos apóstolos, profetas, e verso 22, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. E antes diz no verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Meus irmãos, Cristo agora não derrubou apenas o muro que separava o pátio dos gentios dos judeus. Cristo agora não apenas rasgou o véu que separava os próprios judeus dos santos dos santos. Cristo agora, meus irmãos, derruba o templo todo e ergue um templo novo chamado eu e você, chamado Igreja do Senhor Jesus. Nós agora somos esse templo. Deus agora, meus irmãos, habita em cada um de nós. Observe o seguinte: templo, quando ouve-se a palavra templo, o que é que as pessoas entendiam? Meus irmãos, quando um judeu ouvia a palavra templo, ele entendia o que? Morada de Deus. Quando os efésios ouviam a palavra templo, ele entendia Diana dos Efésios, morada da deusa Diana. Meus irmãos, então precisamos compreender que Paulo está querendo falar acerca da morada de Deus. E aqui precisamos compreender, meus irmãos, que no início da era cristã, no início da formação do mundo, na verdade, Deus decidiu habitar com o seu povo. E ele vai então, meus irmãos, depois habitar num tabernáculo com Moisés. Depois ele vai habitar, meus irmãos, no templo em Jerusalém. Depois ele habita corporalmente em Cristo, a plenitude de Deus. Cristo ressuscita e vai para os céus. E agora, onde é que Deus habita? Onde é que Deus habita? Deus habita em nós, meus irmãos. Meus irmãos, isso é um privilégio maravilhoso. A habitação que Deus escolheu agora somos nós, a Igreja de Cristo. Nós agora somos a habitação do Senhor, meus irmãos. E isso é maravilhoso, não em templos como esse, mas nas pessoas que frequentam templos como esse, que confessam Cristo como Senhor e Salvador. A igreja agora, meus irmãos, aos que creem, torna-se templo do Espírito Santo de Deus. E isso, meus irmãos, só Deus em Cristo Jesus pode fazer. E aí, eu quero concluir fazendo algumas perguntas neste momento. O que fazer com essas informações que nós tivemos? Primeiro, eu quero fazer para você que está aqui esta manhã, esta noite. Paulo fala que Cristo é o evangelho da paz para os que estavam longe, referindo-se aos gentios, e para os que estavam perto, referindo-se aos judeus. Hoje podemos associar essa analogia da seguinte forma: há muita gente que vive perto de Jesus, vive perto do reino de Deus, mas não entrou ainda. Quem são esses? São os que cresceram em lares evangélicos, são pessoas que têm contato com a igreja evangélica, que congregam na igreja evangélica. Talvez você que está aqui esta noite, está aqui nos acompanhando, vocês estão perto, mas há uma barreira, como lá no templo, que era o Santo dos Santos, e essa barreira que separa você de estar agora em plena comunhão, de virar a habitação de Jesus, chama-se pecado. É preciso reconhecer que é pecador, é preciso confessar a Cristo como Senhor e Salvador, é preciso ter o perdão dos pecados, para que a inimizade entre você e Deus seja desfeita e o reconciliador Jesus entre em cena. Nós vamos cantar uma música. Oi? Vamos cantar aquela música que você falou, pode ser? Tem uma música que estava falando com Israel aqui,
sei se a gente vai conseguir a letra. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, sou feliz com Jesus. Ouçamos essa música, meus irmãos, e depois eu vou fazer mais 2 aplicações. Consegue? Eu não sei qual é o hino, que número é esse? 329 do HCC. Ouça essa música e pense sobre a sua vida, sobre suas decisões. Se dor
muro da inimizade foi derrubado. Nada, não tem Satanás, anjos malignos, não tem pessoas humanas, circunstância alguma que possa impedi-lo de confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nada nem ninguém poderá impedi-lo de agora confessá-lo como seu Salvador pessoal. Nada nem ninguém, a não ser que mesmo você reedifique este muro. Há muitas pessoas que estão reedificando o muro que Deus derrubou. Deus derrubou o muro da inimizade, o muro da separação entre o homem e Deus, sendo Ele mesmo agora esta ponte. Mas muitas pessoas estão reconstruindo esses muros por meio de suas ideologias, por meio de suas falsas crenças, por meio dos seus ídolos, por meio de seus estilos de vida. Tudo isso tem erguido muros que impedem as pessoas de ver Jesus, que impedem as pessoas de ter paz com Deus, que impedem as pessoas de ter a paz de Deus, que impede as pessoas de ter uma nova vida em Cristo, de poder cantar um hino desse e sentir, pastor Oséias, aquela paz no coração. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Mas chegou talvez a sua hora de você ter esta oportunidade de ser agora acrescentado ao corpo de Cristo, milagrosamente, sobrenaturalmente, por meio de Cristo Jesus. Se há alguém aqui esta noite que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador, derruba o muro da inimizade agora, derruba o muro do pecado agora. Não deixe que nada nem ninguém se coloque entre você e Deus. Às vezes é o medo, a vergonha. Não permita que nada construa um muro para que você não venha se encontrar com Deus. Há alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida a Cristo, dizendo: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Alguém aqui esta noite, levante a mão em nome de Jesus. Com esta mão levantada, você estará declarando que entendeu a mensagem e que por meio da fé você acabou de derrubar todos os muros possíveis que havia na sua vida. Alguém aqui esta noite que quer entregar sua vida a Jesus, manifeste-se agora. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Não sabemos o que será da nossa vida. E a melhor coisa que podemos fazer é andar com Jesus, é buscar ter comunhão com Jesus. Alguém esta noite? Mais uma segunda aplicação que eu quero fazer, queridos. O segundo apelo. Ei, você cristão, você que antes era gentil, incircunciso de coração, mas que agora Cristo trouxe para perto. Você que é família de Deus, lembre-se, Cristo na cruz derrubou toda a inimizade, todo o muro de discórdia. E porque você ainda está inimigo de uma pessoa, porque você ainda nutre inimizade com alguém, porque você ainda nutre sentimentos de separação, porque você ainda não perdoa, porque você não tem perdoado aquelas pessoas que eventualmente têm lhe feito algum mal. Cristo já quebrou todo o muro. Você é cidadão de Deus, família de Deus. Deus fez de você, junto conosco, uma só nação, um só povo, um templo. É muita coisa, muito privilégio, porque você nutre em seu coração agora essas inimizades. A palavra do Senhor diz que aquele que não perdoa os homens em suas ofensas, não terá o perdão de Deus. Perdoe, meu irmão, minha irmã, aquele que os tem ofendido. Reconcilie-se com pessoas, parentes, reconcilie-se com amigos, reconcilie-se com irmãos,
A palavra do Senhor diz: naquilo que você puder, tende paz com todos. Isso demonstrará na vida das pessoas que você é uma pessoa que conhece o Deus da paz. O evangelho da paz estar em seu coração fará que você seja um pacificador. Por isso que ele vai dizer: bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus.